No pequeno vilarejo de Porto Sereno, onde as ondas do mar se encontravam com a areia dourada, morava um pescador idoso chamado Joaquim. Conhecido por todos como um homem de fé inabalável, Joaquim tinha mãos calejadas que contavam a história de uma vida dedicada ao mar e uma alma cheia de sabedoria. As pessoas costumavam se reunir ao redor de sua casa de madeira à beira-mar, onde ele compartilhava histórias de sua vida, que não apenas entretinham, mas também inspiravam a todos a confiar em Deus, mesmo nas tempestades da vida. Desde jovem, Joaquim enfrentou desafios. Crescendo em uma família humilde, ele aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro e da perseverança. As memórias de sua infância estavam repletas de ensinamentos de seu pai, que também era pescador. Ele se lembrava claramente do dia em que, com apenas 10 anos, acompanhou seu pai pela primeira vez em uma pescaria. As ondas eram grandes e o céu estava encoberto, mas seu pai dizia: "E Deus está conosco, filho. Se confiarmos, sempre voltaremos para casa." Essa frase ficou gravada na mente de Joaquim, um lema que o guiaria por toda a vida. À medida que Joaquim crescia, sua paixão pela pesca se intensificou. Ele se tornava cada vez mais experiente, navegando por águas traiçoeiras e desafiadoras. Cada dia no mar era uma nova aventura, e ele acreditava que cada onda tinha uma lição a ensinar. Mesmo quando as redes estavam vazias, Joaquim nunca deixava de agradecer a Deus. "Ele sempre tem um plano", dizia ele, olhando para o horizonte. Certa manhã, enquanto o sol nascia, tingindo o céu de tons alaranjados, Joaquim se preparava para mais um dia de pesca. As águas estavam calmas, e ele se sentia esperançoso. Mas conforme o dia avançava, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Em vez de voltar, Joaquim decidiu que confiaria em Deus. "Seja feita a tua vontade", murmurou para si mesmo, e lançou suas redes mais uma vez. Quando a tempestade finalmente chegou, as ondas eram altas e o vento uivava. A pequena embarcação de Joaquim balançava violentamente, e ele se sentiu pequeno diante da força da natureza. Mas, em meio ao caos, lembrou-se das palavras de seu pai. Ele começou a orar, pedindo a Deus por proteção. Sua fé inabalável fez acreditar que, não importa quão difícil fosse a situação, Deus sempre estaria ao seu lado. Após horas de luta contra a tempestade, Joaquim finalmente viu uma luz à distância. Era o farol da costa, guiando-o de volta à segurança. Quando finalmente alcançou o porto, exausto e encharcado, ele agradeceu a Deus por sua proteção. A experiência não apenas reforçou sua fé, mas também se tornou uma história que ele contaria para inspirar os outros. Os anos se passaram, e Joaquim se tornou um contador de histórias no vilarejo. Crianças e adultos se reuniam ao seu redor, esperando ouvir mais sobre suas aventuras no mar. Ele sempre enfatizava a importância de confiar em Deus, mesmo nas tempestades da vida. "A fé", dizia ele, "é como um barco em um mar agitado. Se tivermos uma âncora firme, não seremos levados pela correnteza." As noites eram especialmente mágicas quando Joaquim contava suas histórias sob o céu estrelado. Com o som das ondas ao fundo, ele falava de como a fé o havia guiado através de momentos difíceis. "Houve um tempo em que perdi tudo", ele começava, sua voz grave e suave. "Minha casa foi levada por uma tempestade, e eu não sabia como recomeçar. Mas foi nesse momento que encontrei minha verdadeira força em Deus." Certa tarde, durante um dos seus contos, uma jovem chamada Clara se aproximou, com lágrimas nos olhos. Ela estava passando por um momento difícil em sua vida, enfrentando a doença de sua mãe e as incertezas do futuro. Joaquim a ouviu atentamente. Após ela contar sua história, ele compartilhou uma de suas experiências mais profundas. "Certa vez, perdi um amigo durante uma tempestade no mar. A dor era insuportável, e eu me perguntei se ainda poderia confiar em Deus. Mas, mesmo na tristeza, encontrei força nas promessas dele. Aprendi que Deus nunca nos abandona, mesmo nas horas mais sombrias." Clara ouviu atentamente, e, a cada palavra de Joaquim, sentia seu coração ser consolado. Após esse encontro, Joaquim e Clara desenvolveram uma amizade especial. Ela começou a ajudá-lo nas atividades de pesca e,
em troca, ele a ensinava sobre a importância da fé. Joaquim sempre dizia, e a fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de acreditar mesmo quando as coisas ficam difíceis. O vínculo entre eles cresceu, e Joaquim decidiu levar Clara em uma de suas pescarias. Hoje, você vai aprender a arte de pescar com fé, disse ele, piscando o olho. No barco, Joaquim ensinou a Clara sobre a paciência necessária na pesca, explicando que, assim como na vida, às vezes precisamos esperar pela bênção. Eles lançaram as redes juntos, e Joaquim começou a contar a história de um milagre que presenciou quando era mais jovem, quando a pesca foi tão abundante que parecia ter sido um presente divino. O mar estava calmo, e a conexão entre eles se tornava mais forte a cada dia. Eles conversavam sobre sonhos, desafios e a importância da comunidade. Joaquim sempre enfatizava que a fé é algo que devemos compartilhar, e juntos decidiram criar um grupo na comunidade onde todos pudessem se reunir para falar sobre suas lutas e vitórias. Assim, Clara, com o apoio de Joaquim, organizou encontros regulares. A ideia era simples, que cada um poderia compartilhar suas histórias, suas orações e como a fé os ajudou a enfrentar as tempestades da vida. O vilarejo, que antes parecia um lugar isolado, começou a florescer com esperança e encorajamento. As pessoas começaram a se reunir, fortalecendo laços e aprendendo que, assim como o mar, a vida tem suas tempestades, mas também traz calmarias. As reuniões se tornaram um sucesso, atraindo não apenas os moradores, mas também visitantes de vilarejos próximos. Joaquim sempre estava presente, contando histórias, incentivando todos a manterem a fé. Lembre-se, em cada tempestade, há uma lição a ser aprendida, dizia ele com um sorriso. Certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol na praia, Clara virou-se para Joaquim e disse: "Obrigado por me mostrar o caminho. Sua fé me deu esperança quando tudo parecia perdido." Joaquim sorriu, com os olhos cheios de lágrimas de gratidão. Lembre-se, Clara, a verdadeira esperança vem de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Nós somos todos pescadores de fé, lançando nossas redes na esperança de encontrar a luz de Deus em meio à escuridão. Com o passar do tempo, a vida de Joaquim se entrelaçou cada vez mais com a da comunidade. Ele se tornou um mentor não apenas para Clara, mas para muitos jovens que buscavam consolo e direção. Joaquim sempre enfatizava que o amor e a fé eram como as ondas do mar, e sempre presentes, sempre renovando. A história de Joaquim e Clara se espalhou, e em cada encontro, mais pessoas se uniam, criando um ambiente de amor, apoio e fé. Eles organizavam eventos comunitários, como limpezas nas praias e pescarias em grupo, onde todos poderiam compartilhar risadas e histórias de vida. O vilarejo prosperou, não apenas devido à pesca, mas pela união e pelo amor que se espalhou entre os moradores. Certa noite, enquanto todos se reuniam para uma celebração à beira-mar, Joaquim tomou a palavra. Hoje, celebramos não apenas a pesca, mas a vida que Deus nos deu. Cada um de nós é um testemunho do amor dele, e juntos, somos mais fortes. As palmas ressoaram na areia, e Clara sentiu uma onda de gratidão. Ela percebeu que, por meio de sua amizade com Joaquim, havia encontrado não apenas um mentor, mas uma família. Com o passar dos anos, Joaquim se tornou uma lenda no vilarejo, suas histórias e ensinamentos passando de geração em geração. Ele nunca deixou de pescar, mas suas maiores capturas eram as vidas que tocou com sua fé e amor. Clara, agora adulta e com uma família própria, continuou a transmitir os ensinamentos de Joaquim para seus filhos, assim como ele fizera com ela. Em cada ato de bondade, em cada momento de oração, a história do pescador idoso se tornaria um legado de fé e esperança, um lembrete de que, mesmo nas tempestades mais intensas, a luz de Deus sempre brilha, guiando-nos de volta para casa. E assim, em Porto Sereno, a canção do pescador ecoaria por muito tempo, onde cada onda trazia consigo uma nova história, uma nova esperança, e a certeza de que, juntos, podem enfrentar qualquer tempestade.